Saudações, Herbert Duran aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu falo sobre marketing digital, vendas e estratégia. Neste vídeo eu quero falar para você sobre alguns assuntos importantes que dizem respeito a funil de vendas. Vamos entender como que o funil de vendas funciona no ambiente digital. E se você quer aprender mais sobre marketing digital, estratégia digital, não deixe de seguir o meu canal e acompanhar as outras redes sociais também. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Ok, então vamos lá para mais um conteúdo muito legal e interessante relacionado à estratégia também. Estratégia digital. Quando se fala em estratégia digital, não tem como a gente falar sobre... Não tem como a gente não falar, na verdade, sobre funil de vendas e as etapas básicas de um funil. Se você não conhece muito ainda, se você ainda não trabalha, eu acredito que este vídeo vai te ajudar muito a ancorar essa atitude dentro do ambiente digital. O meu intuito aqui é fazer com que você entenda minimamente sobre funil de vendas. Isso aqui não é um conteúdo avançado, nem intermediário, é um conteúdo para você se ambientar. Mas se você já conhece funil de vendas ou se você é um iniciante na parte de funil, acredito que você possa extrair muitos insights interessantes, porque eu falo de outras coisas além da tecnologia, da ferramenta. Eu falo muito sobre comportamento humano, que é o grande foco aqui desses meus ensinamentos. Bom, e antes de mais nada, o que é um funil de vendas? Ele é basicamente o processo de vendas. Quando você ouvir falar sobre funil, entenda ele como sendo um processo. É um caminho para você gerar uma determinada conversão. O que é uma conversão? Conversão é aquilo que você deseja alcançar. Não é só vendas, tá? Conversão pode ser você alcançar, por exemplo, mais seguidores para suas redes sociais. Conversão pode você conseguir um e-mail das pessoas. Conversão pode ser você simplesmente conseguir ligações das pessoas. Isso acontece muito no mercado de imobiliária, por exemplo. As pessoas ligam bastante através de anúncios vindos do Google. Isso é muito comum. Uma conversão pode ser simplesmente você gerar um lead, ou seja, uma pessoa entra no seu site, deixa um e-mail em troca de um e-book gratuito, em troca de uma aula gratuita. Então, a conversão ela pode ser qualquer coisa que você queira, qualquer coisa que esteja dentro da sua missão crítica, tá bom? Então, entenda que funil de vendas ele é um processo de vendas, ele é um caminho para gerar conversão, qualquer tipo de conversão. Seja uma venda, seja um contato qualificado, seja mais seguidores, não importa. E esse aqui é um ponto do comportamento humano que eu adoro falar, tá? Que é exatamente onde que acontece o funil. Onde que acontece, O funil acontece ali, numa ferramenta, dentro do site. Não. O funil de vendas ou o funil de relacionamento, ele acontece sempre, guarda isso, sempre vai acontecer dentro da mente das pessoas, dentro da cabeça das pessoas. É aí onde o funil de fato acontece, porque quem afunila algo, na verdade, é a própria pessoa. Tudo que acontece no mundo aqui externo, tudo que acontece fora, na verdade, é um espelho, é uma holografia, digamos assim, do que acontece internamente. O que você pode fazer como estrategista, como dono de um negócio, de um projeto qualquer, é você entender que cada vez que você lança conteúdo, cada vez que você coloca uma página no ar, cada vez que você lança um e-book, qualquer coisa que seja para ajudar a pessoa a comprar, você está influenciando uma jornada que a pessoa faz dentro dela mesma. Ela não percorre nenhuma jornada exatamente fora dela. Pensa sobre isso, que tudo aquilo que você acha que a pessoa está fazendo fora, na verdade ela está fazendo dentro dela. Então, para cada pessoa tem um funil para cada área dentro dela. E eu vou explicar isso nas próximas etapas. Mas aqui é essencial que você entenda o seguinte: o funil acontece dentro da mente dela. E quais são as etapas básicas de um funil? Essas aqui são algumas etapas
bem básicas, tá? São 3 apenas. É o topo de funil, onde você basicamente gera uma consciência. Depois que você gera uma determinada consciência, você vai para o meio de funil, que é onde você ajuda a pessoa a considerar comprar de você, é onde você ajuda a pessoa a fazer comparações, então ela vai comparar você com um determinado competidor, vai comparar um produto A com um produto B, vai comparar você com outras pessoas, vai comparar você, quando eu falo você como negócio, você como produto, tá? Vai comparar você com as recomendações que ela já tem de outras pessoas. Então, quando uma pessoa está comparando algo, está fazendo considerações, o que está acontecendo? Ela está no meio de funil, ela está no comportamento interno dela de meio de funil, tá? E o fundo de funil é onde acontece a conversão, onde de fato acontece aquele momento onde ela dá o passo, né? Toma uma decisão para comprar de você ou não, ou para comprar daquela pessoa, daquela empresa que ela decidiu comprar. Então você percebe que o funil, lá no topo de funil, a boca dele é bem mais aberta, bem mais alargada. E por que ele tem cores mais frias? Justamente porque o público ele é mais frio, ele não é um público aquecido, como se fala. Tá bom? Então lá no topo de funil você precisa ter uma comunicação onde você gera consciência sobre um determinado produto, serviço, sobre aquilo que ela porventura pode estar procurando ou não. Tá bom? No meio de funil, então quando a pessoa já vai para o meio de funil, ela começa a se aquecer. Então ela fica um público morno, então ela sai ali das cores mais frias e entra ali nas cores mais mornas. Então você vê que já fica um amarelo queimado ali, né, um laranja. Então ela vai se aquecendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que esteja querendo comprar um carro novo. Um exemplo bem comum. Então, na etapa de topo de funil, qual que é o comportamento de busca dela? Ela pensa, cara, eu preciso comprar um carro novo. Eu já estou com esse carro aqui já tem alguns anos, já tem uns 5, 6 anos. Ela já tinha comprado esse carro usado, então ela melhorou de vida, trocou de emprego, está ganhando mais, então ela gostaria de comprar um outro carro, um carro do ano de repente, tá? De repente uma outra marca, inclusive. Ela vai sair de um Ford e vai para um Chevrolet. Estou dando exemplos aqui. E aí ela está lá no topo de funil, então ela começa a procurar alguns modelos, né, algumas marcas, então ela começa a entrar, ver se o carro é bom de venda no mercado, se o carro é econômico, se a manutenção dele é tranquila. Então ela está ali pesquisando sobre alguns modelos ainda, então ela não decidiu. Quando ela gosta de alguma marca, de algum modelo, ela entra na etapa do meio de funil, que é onde ela começa a considerar, ou eu compro essa marca, ou eu compro essa outra marca, ou eu compro esse Ford, ou eu compro esse Chevrolet. Percebe? Então ela começa a considerar, ela já está num comportamento mais morno, quase... não diria pronta, mas ela entrou num processo onde ela vai se aquecendo. E esse processo de aquecimento pode durar 2 horas ou pode durar 2 meses. Tá? Dependendo do produto ou serviço, dependendo do ticket que essa pessoa tende a investir, esse tempo, né, esse timing de compra pode ser mais esticado ou mais estreito. E aí quando ela decide, legal, eu vou trocar de marca, eu vou pegar um Chevrolet, por exemplo. Aí ela vai para o fundo de funil, onde ela vai gerar uma conversão. Então, se você é uma concessionária, por exemplo, é onde ela decidiu, legal, eu quero esse carro, eu quero essa marca desse carro aqui. Aí ela vai lá para o Google, por exemplo, que é um dos comportamentos de fundo de funil, e ela vai lá para o Google e digita, por exemplo, a marca, o modelo do carro, entra no site de uma determinada empresa e converte. E qual que é a conversão aqui? É deixar um contato, deixar um telefone, deixar um e-mail, solicitando um contato de algum vendedor, de algum consultor para apresentar para ela o produto ou marcar um test drive, qualquer coisa que seja para que ela
conheça aquele carro que ela gostou, depois de ela ter passado por essas outras etapas aqui do funil. Topo, meio e fundo de funil. Olha como isso é importante. Aí eu volto a pergunta para você. Onde que isso aconteceu? Isso aconteceu fora da pessoa? Não. Isso aconteceu dentro dela, dentro da mente dela. Primeiro ela pensou, preciso trocar de carro. Olha lá o funil. Está dentro dela. E aí ela começa a pesquisar. Ela pergunta para pessoas, pergunta para os familiares, amigos. Ela leva em consideração o que as pessoas falam, ela vai para a internet, faz algumas buscas, volta, faz outras considerações, faz comparações. De repente ela entra em sites de montadoras, ela entra em sites de concessionárias, então ela fica ali, no meio ela sai do topo, né? Entra no meio de funil, passa um tempo ali também, e aí ela vai para o fundo de funil. E olha só que detalhe interessante. No fundo de funil, muitas vezes, se ela converteu em uma empresa, deixou o telefone, e-mail e o nome dela para uma empresa, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, ela converte em mais de uma empresa. Então, aí que entra um grande erro, né, dos empresários, porque muitos empresários acham que porque a pessoa deixou o contato para ela talvez não tenha deixado para o competidor A, B e C, mas ela deixou. Sendo que ela está procurando, por exemplo, melhor custo-benefício, melhores condições. Às vezes ela não sabe se quer pôr um carro totalmente 0 km ou ela de repente compra um carro usado. Ela ainda está ali, por mais que ela tenha convertido no fundo de funil, ela ainda vai ter um comportamento de meio de funil. Isso é muito importante você entender. Mas o que eu queria deixar claro aqui é o quê? Onde que aconteceu todo esse processo? Aconteceu dentro dela. Dentro da mente dela, e ela foi trabalhando isso com as emoções dela para saber qual a melhor opção que ela pode pegar, com quem que ela vai querer comprar isso daí, seja com você ou com outra empresa. Então essas são as etapas bem definidas de um funil básico de vendas ou relacionamento, tá bom? E eu costumo falar o seguinte, que todas as relações humanas, elas passam por um funil. Todas e qualquer relação humana, toda relação que você tenha com o ambiente, toda relação que você tem com um bem material, toda relação que você tem com as pessoas, com os seus pets, bichinhos, qualquer coisa, toda relação que você tem com seus sonhos, todas as relações humanas passam por um funil. Isso é muito importante você entender. Se você entender isso daqui, você consegue entender todo o processo de funil de relacionamento. E eu deixei aqui alguns tópicos bem interessantes que dizem respeito a essas etapas, né, também do funil de relações. Então o que acontece quando uma pessoa vai conhecer outra? Ela geralmente conhece e fala, oi, tudo bem, como vai, né? Olá, que bom que você está aqui. Mas primeiro, qual que é a primeira etapa? É a etapa do me conheça. Quando você não conhece uma pessoa, você simplesmente não olha para ela e fala, gosto de você, vou ficar com você, vamos fazer negócios juntos. Não é assim que funciona, na maioria das vezes. O que geralmente funciona? Primeiro as pessoas têm que se conhecerem. Elas vão lá, se conhecem. E quais são as etapas do conhecimento, né? Primeiro elas se olham. Primeiro tem um contato visual ali, né? Depois tem um contato verbal, elas falam uma com a outra. Então tem a entonação de voz, tem o que a pessoa fala, exatamente a palavra, né? Tem a carga emocional que está saindo ali das palavras, tem o comportamento corporal, né? Os gestos, tudo que compõe a comunicação, tudo isso está dentro da etapa do me conheça. Então, me conheça. Depois que a pessoa conhece uma ou outra, pô, legal, aquela pessoa é legal, aquela mulher é bacana, dá para ficar perto, dá para fazer negócio, dá para namorar, dá para casar, enfim, qualquer tipo de coisa dá para fazer com a pessoa quando você conhece ela primeiro. Depois que você conhece, aí você começa a gostar da pessoa. Olha que interessante. Não tem pessoas que compram mais de vendedores nas quais elas gostam? Isso é muito comum. Muitas vezes o vendedor não tem nem tanto conhecimento, nem tanta habilidades de vendas assim. Mas ele se apresenta de forma tão amável, tão carinhosa, né?
tão amistosa que a pessoa que está ali dentro de uma loja, ou mesmo à distância querendo comprar algo, a pessoa acaba gostando dessa pessoa, acaba gostando daquele vendedor. Ou seja, primeiro ela conheceu, depois ela gostou. Depois dessa etapa do goste de mim, vem a etapa muito importante, que é a do confie em mim. Você precisa confiar naquela pessoa antes de comprar dela. Então olha só como que o funil está acontecendo aqui. Primeiro, lá no topo de funil, olha como que acontece. Você conhece a pessoa. Topo de funil, a boca mais larga, como mostra aqui a imagem. Ou seja, na etapa do me conheça, você está, de certa forma, fria em relação àquela outra pessoa. Isso é comum. E aí você entra na etapa do goste de mim. Você andou mais um degrau. Você começa a gostar da pessoa. Depois você passa a confiar na pessoa, mais um degrau. Quando você entra na etapa da confiança, olha aqui o meio de funil. Você começa a fazer considerações. Você começa a fazer considerações e também comparações, mas nesse caso das relações tem muito a ver com considerar. Considerar o que? Vou considerar ser amigo dessa pessoa, me aproximar mais dessa pessoa. Vou considerar dividir o meu tempo com essa pessoa. Eu vou considerar assistir a palestra dessa pessoa. Eu vou considerar fazer um treinamento com essa pessoa. Eu vou considerar me relacionar com essa pessoa, intimamente falando. Vou considerar namorar com essa pessoa. Vou considerar casar não, que já é uma etapa mais de fundo de funil. Ou seja, você começa a considerar fazer um monte de coisas com essa pessoa. Por quê? Porque você passou a confiar. Meio de funil significa uma consideração da confiança, tá? Digamos assim. Depois que você passa por essa etapa, aí você de fato compra. Olha como isso é importante. Primeiro você conhece, depois você passa a gostar da pessoa, depois você passa a confiar na pessoa e depois você compra da pessoa. No caso das relações humanas, vamos falar aqui de relacionamento afetivo, amoroso. Você vai namorar a pessoa, você toma a decisão, ok, vou namorar essa pessoa. Se ela quer ou não, ela decide depois, mas você tomou a decisão, baseado no funil que estava dentro de você. Porque você conheceu, você gostou, depois você passou a confiar, e aí você pensou não, sentiu, né? Caramba, eu vou lá e quero ter uma relação com essa pessoa, vou lá namorar com ela, vou pedir ela em casamento. Aí entra o fundo de funil, que é a conversão. Que tipo de conversão você quer, né? E depois que a pessoa compra, por exemplo, continuando com o exemplo de relacionamento afetivo amoroso, depois que a pessoa começa a namorar você, ela começa a reforçar todos aqueles atributos positivos que ela sentiu de você. Então ela começa a falar para as pessoas, nossa, realmente é um cara legal, é um cara interessante, é um cara de conteúdo, né? Falta muito conteúdo hoje em dia nas pessoas. E a pessoa começa a falar, é legal, ele, poxa, é alegre, a gente se diverte junto. Então a pessoa começa a falar isso para os familiares, para os amigos ou para as amigas. Então a pessoa divulga para o mundo das suas relações o que está acontecendo com ela naquela relação específica em que ela entrou. Olha como isso é interessante, que é essa etapa do recomende. Me conheça, goste de mim, confie em mim, compre de mim e me recomende. Aqui no funil não tem essa etapa do me recomende, porque a recomendação vem depois do fundo, né? É quando ela de fato compra, usufrui o produto, ela vai lá e recomenda. Muitos e-commerces fazem isso, a pessoa compra um produto, o produto chega na casa dela, e poucos dias depois, enfim, 2, 5 dias depois, chega um e-mail para ela perguntando para ela como que ela se sentiu usando o produto. E aí a pessoa gostou pra caramba do produto ou serviço e ela vai lá e recomenda. Deixa o depoimento dela e aquele depoimento fica lá na página do produto, naqueles reviews ali. Muita gente usa aqueles reviews para ver se vai comprar um determinado produto ou não. Nas relações humanas acontece a mesma coisa. Eu dei um exemplo aqui de relacionamento íntimo, afetivo, amoroso, mas isso acontece, por exemplo, quando você vai comprar uma casa nova, quando você vai se mudar.
Primeiro você precisa conhecer o local. Geralmente começa assim, né? Você conhece o local. E se você está impossibilitado de ir até o local, você tem o Google, você tem a internet para pesquisar sobre o local. Olha como é interessante. Então você vai fazendo várias pesquisas. Se aquele local é interessante, se aquele local é seguro, se aquele local tem opções de entretenimento, se aquele local tem lazer perto, longe, se tem mercado, se o comércio ao redor, né, é legal, se é fácil fazer as coisas ou não. Então a pessoa vai conhecendo o local. Depois a pessoa passa a gostar do local, passa a gostar do ambiente que ela vai morar, especialmente a casa ou o apartamento em si. E aí ela faz algumas visitas, por exemplo, então ela vai reforçando os atributos positivos do local. Então primeiro ela conheceu, depois ela gostou de um determinado apartamento, por exemplo. Pô, legal, isso aqui tá aqui no ambiente que eu quero e tudo. E ela passa a confiar mais naquelas informações. E aí se ela está conversando com um corretor de imóveis, por exemplo, para alugar uma casa simples, e ela começa a conversar com o corretor, com a imobiliária, e aí ela entra na fase do confie em mim. Então ela vai confiar mais na imobiliária que prestar um ótimo atendimento, um ótimo serviço de atendimento ao consumidor. E aí ela vai confiar, e nessa etapa, lembra? Nessa etapa ela vai considerar. Então ela vai considerar muito mais comprar de você, que é uma imobiliária que está posicionada naquela região, por exemplo, do que considerar pegar de uma imobiliária que não está naquela região, que não conhece muito bem aquela região. Região essa que ela quer morar, porque ela já conheceu e já gostou. Aí no caso da imobiliária, ela conhece você, começa a gostar de você, começa a confiar em você, logo começa a considerar comprar de você. Passadas todas essas etapas, ela vai lá e compra de fato e de repente até recomenda você para amigos, familiares. Eu geralmente faço isso. Então as relações humanas todas as relações humanas passam por um funil, e isso é muito legal, é muito interessante. E mais uma vez, onde que isso tudo aconteceu? Dentro da mente da pessoa. Quando eu falo mente, corpo, mente, alma, emoções também, né? Porque o processo de compra, a emoção está muito envolvida no processo de compra. Mas em termos visuais, acontece aqui, dentro da cabeça dela, dentro da cabeça de todo mundo, tá? Então isso acontece para tudo. Todo tipo de relação humana acontece isso. A sua relação com os seus bens materiais, o seu carro, a sua casa, o bairro onde você mora, as pessoas, as roupas que você tem, todas as relações que você vivencia, tudo que você vivencia passa por um funil. Pense sobre isso que você vai se tornar um estrategista muito mais requisitado, preparado para gerar resultados. E o que basicamente contempla o funil de vendas? São 3 etapazinhas básicas aqui, não vou me aprofundar nelas porque isso é tema para um outro vídeo, mas quando você vai trabalhar com funil de vendas utilizando a internet, você basicamente vai trabalhar com gestão de tráfego. Então dentro da gestão de tráfego estão as grandes plataformas de anúncios, como o Google Ads, a Meta Ads, que é o antigo Facebook Ads, TikTok Ads, ou seja, todas as plataformas de buscas ou redes sociais que têm anúncios, você faz uso delas para gerar tráfego, ou seja, você coloca dinheiro lá para gerar visitação para o seu site, para o seu WhatsApp, enfim, para qualquer tipo de ambiente, página de destino, e aí entra a landing page, para qualquer tipo de landing page que você queira, ou seja, um ambiente onde você quer gerar uma conversão. Então, gestão de tráfego, landing page, que é o local que a pessoa vai, né, página de pouso. Então, ela clicou num anúncio lá no Instagram, ela precisa ir para algum local, seja para um WhatsApp, seja para um Instagram, para o perfil do Instagram, ou seja para uma landing page, uma página preparada, né, bem otimizada, onde você vai fazer a venda do seu produto ou serviço. E aí tem a automação. A automação está muito ligada com e-mail marketing.
São ferramentas onde você faz automação de e-mail marketing para você ajudar a pessoa a decidir. Basicamente é isso. Sabe aquela etapa lá da consideração, onde a pessoa sai do topo de funil e entra ali no meio de funil? A automação é isso, a pessoa sai ali do topo, vai para o meio de funil para ela ser mais aquecida para chegar no fundo de funil, tá bom? Em resumo, é isso. Basicamente é isso. É claro que você pode utilizar o funil de vendas de várias formas possíveis e inimagináveis. Eu estou dando aqui um exemplo de um funil básico apenas, e o que contempla ele, que é a gestão de tráfego, a landing page e uma automação básica. Muitas empresas usam uma automação básica com 4, 5 e-mails e conseguem bons resultados, tá? Especialmente quando você é uma empresa de serviços. Você pode gerar uma conversão ali, oferecendo algum material gratuito, um e-book, uma pequena vídeo, aula, qualquer material que a pessoa possa pegar, né, de forma gratuita, em troca de um e-mail, e aí você faz uma pequena automação para fazer com que ela converta, faça a segunda conversão, que é a conversão onde ela de fato vira cliente. A primeira conversão nesse caso aqui é uma conversão onde ela vira lead, um potencial cliente, um prospect, né? E aí a segunda conversão acontece quando a automação entra em cena. Então vem ali o primeiro e-mail, o segundo, o terceiro, um contato pelo WhatsApp, de repente um contato por e-mail, por telefone, e-mail. E a pessoa tem a possibilidade de fazer a segunda conversão, que é onde ela deixa o dinheiro em troca de um produto ou serviço. Resumindo, olha como é interessante trabalhar com funil de vendas. Mas o slide mais importante é justamente esse e esse daqui. Se você entende as 3 etapas básicas do funil e entende como que funcionam as relações humanas e que todas as relações humanas, na verdade, passam por um funil, você consegue fazer uma estratégia perfeita de marketing digital, utilizando ferramentas de tráfego, de landing page e automação. Se você não entende essas 2 primeiras etapas aqui, fica difícil você fazer essa última etapa, que é a etapa onde você precisa manusear algumas ferramentas. Eu manuseio várias ferramentas aqui, conheço várias. E fica muito difícil você simplesmente chegar, vou utilizar a ferramenta lá do MailChimp, por exemplo, uma das mais conhecidas no mundo. O que adianta você conhecer a ferramenta se você não conhece o comportamento humano? Se você não sabe o que você vai fazer, se você não sabe o que você vai escrever, seja no corpo do anúncio, seja na landing page, se você não sabe que tipo de conversão você vai oferecer para ela, uma conversão de lead, uma conversão de compra, de venda de produto ou serviço. Então tudo isso você precisa contemplar. E esse slide aqui vai te ajudar muito a pensar estrategicamente dentro de um funil. Faça primeiro a pessoa te conhecer, gostar de você, confiar em você, e depois dessas etapas ela pode comprar de você. Aí sim ela vai poder te recomendar. Tudo bem? Bom, se você quer aprender mais sobre estratégia digital, eu escrevi um e-book estratégico muito interessante chamado Manual do Tráfego Estratégico. Neste manual eu tenho aqui várias táticas, o início, o meio e o fim, de como que você pode construir um caminho de conversão. Se você tem interesse em adquirir esse material, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou você pode acessar o meu site também e conseguir adquirir uma cópia deste material, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na construção dos seus caminhos de conversões ou dos seus funis de vendas e relacionamento. Se você quer saber mais sobre meu trabalho, sobre os treinamentos online que eu tenho, não deixe de acompanhar aqui pela internet, pode acessar meu site, me acompanhe pelo Instagram também, pelo Facebook, e toda semana eu posto algum vídeo muito interessante lá no YouTube sobre estratégia digital, vendas e muito mais. Mas tudo isso focado em comportamento humano, como que você lê as atitudes humanas, mentais, emocionais, para que você entenda como que você pode ir até essa pessoa, até essas pessoas, né, para poder oferecer algo de interessante para elas, para fazer com que elas comprem de você, para fazer com que elas entrem em contato com você sem medo de você. Tudo isso é estratégia e não ferramenta, tá bom?
Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!